Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Na semana que vem, o ministro Alexandre de Moraes assume a cadeira de presidente do TSE. Sua posse está marcada para o dia 16 de agosto. Sendo assim, nesta terça-feira, Fachin participou da última sessão no comando da Corte Eleitoral. Durante o seu discurso de despedida, o ministro apresentou um relatório de sua gestão e, ao finalizar, fez uma defesa contundente do processo eleitoral. Porém, algo em sua fala chamou bastante atenção. Tenho ainda mais certeza que em outubro próximo, o povo brasileiro elegerá com paz, segurança e transparência 1/3 do Senado, 27 senadores, 513 deputados federais, mais de 1.000 deputados estaduais, 27 governadores, e assim o fará para escolher o melhor para o futuro do Brasil. Percebe que ele fala que o povo vai eleger governadores, deputados, senadores, mas não menciona o presidente? Acho que todo mundo concorda que quando se pensa em eleições, é impossível não pensar no presidente. É comum esquecer dos deputados ou dos senadores, mas do presidente jamais. Será então que estamos diante de mais um ato falho? Será que o Fachin não mencionou que o povo vai escolher o presidente, porque o presidente já foi devidamente escolhido por ele e seus pares? Bom, em suas últimas ações à frente da Justiça Eleitoral, Fachin negou fornecer aos militares arquivos técnicos das eleições de 2014 e de 2018. E como se não bastasse, em uma clara afronta às Forças Armadas, o ministro excluiu um coronel do Exército que fazia parte da Comissão de Transparência e que encabeçava os trabalhos de averiguações do processo eleitoral dentro do tribunal. No vídeo de hoje, vamos tentar entender o que realmente está por trás dessas últimas ações do ministro. Tentar entender qual será o desfecho desse embate entre o TSE e as Forças Armadas e qual o possível significado do Fachin não ter mencionado a escolha presidencial no seu discurso de despedida. Mas antes, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas, que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. Na terça-feira da semana passada, o Ministério da Defesa, comandado pelo general Paulo Sérgio Nogueira, pediu em caráter de urgência o acesso ao código-fonte do sistema de votação desse ano e os arquivos técnicos, incluindo também os códigos-fonte das eleições de 2018 e 2014. O código-fonte determina como as urnas vão operar tanto para o registro dos votos dos eleitores no dia das eleições, como para a contagem dos votos após o término. Bom, o que eu vou falar agora eu já comentei diversas vezes, mas sou obrigado a repetir sempre que entramos nesse assunto. Supondo que houve fraude em eleições anteriores ou que haverá nas eleições deste ano, e que fique claro que é uma suposição e não uma afirmação. Temos que entender que a maracutaia não se dá de forma generalizada em todo o processo eleitoral, nem teria como. A alegação dos especialistas em segurança cibernética é que, se quiserem tentar fraudar uma eleição, algumas urnas precisam ser selecionadas para a instalação de um código malicioso. Por exemplo, a cada 5 votos normais, um eleitor digita o número do candidato X, mas internamente a urna registra o voto para o candidato Y. Da mesma forma, o software de algumas urnas podem ser programados para cada 2 votos brancos ou nulos, um ser registrado internamente como voto válido para determinado candidato. Só que isso tem que ser muito sutil. Não teria como alterar uma grande quantidade de urnas, pois seria facilmente percebido. Ou seja, se um candidato tiver uma votação de fato muito expressiva, ele tem plenas condições de ganhar o pleito,
mesmo que algumas urnas estejam programadas para favorecer seu opositor. Nesse caso, a fraude só cumpre seu objetivo se a disputa for acirrada, o que não era o caso de Bolsonaro e Haddad em 2018, mas que talvez fosse o caso de Dilma e Aécio em 2014. Reforçando mais uma vez que isso que estou falando faz parte de uma suposição. Bom, como a gente sabe, o TSE forneceu de imediato aos militares o código-fonte das eleições deste ano. Portanto, no meu pouco entendimento em TI, creio que a análise deste código não impede que algumas urnas, às vésperas do pleito, sejam adulteradas com um código malicioso, como expliquei. É por isso que os militares também solicitaram os códigos e arquivos técnicos dos pleitos de 2014 e 2018, pois os especialistas em TI das Forças Armadas iriam cruzar os resultados de cada uma dessas eleições com a análise apurada dos seus respectivos arquivos e códigos-fonte, para verificar se houve algum tipo de divergência ou anomalia. Só que o TSE não permitiu que as Forças Armadas tivessem acesso a esses arquivos. Fachin afirmou que não é competência das Forças Armadas auditar as eleições passadas e que o prazo para se pedir esses arquivos venceu, respectivamente em janeiro de 2015 e janeiro de 2019. E isso é muito bizarro. Primeiro porque, em se tratando de uma democracia, esses arquivos deveriam pertencer ao povo e não ao TSE. E segundo que os militares foram convidados a integrar uma comissão de transparência nas eleições deste ano e não nas eleições passadas. Sendo assim, é óbvio que eles não iriam pedir esses arquivos antes do vencimento do prazo estipulado. Sendo assim, se o TSE não tem nada a esconder, por que negar o acesso dessas informações que deveriam ser públicas, já que estamos em uma democracia? Mas a coisa fica mais bizarra quando lembramos que lá no início dos trabalhos as Forças Armadas sugeriram 15 medidas ao TSE que, segundo os seus especialistas, trariam mais transparência em todo o processo eleitoral. Dessas 15, o TSE acatou 12. Uma das 3 medidas que ficaram de fora estabelecia que o teste de integridade a que as urnas eletrônicas são submetidas reproduzam as mesmas condições do dia da votação, incluindo o uso da identificação biométrica de eleitores. E é justamente essa medida que reduziria a possibilidade de código malicioso em algumas urnas. Mas claro que não para por aí, a coisa só piora. Na segunda-feira, Fachin e Alexandre de Moraes enviaram um ofício ao Ministério da Defesa comunicando a exclusão do coronel do Exército Ricardo Santana da equipe de técnicos das Forças Armadas que foram designados para a inspeção dos códigos-fontes da urna eletrônica e de todo o processo eleitoral. Segundo Fachin, o coronel espalhava em suas redes sociais fake news sobre as urnas eletrônicas. E por conta desse seu suposto posicionamento militante, ele não poderia mais fazer parte da equipe. Segundo o Estadão, foram 2 as postagens que deixaram o Fachin irritado. O compartilhamento de um post do deputado Felipe Barros, onde ele critica a participação dos tais observadores internacionais nas eleições, e outra onde o coronel afirma que nenhum país desenvolvido utiliza essas nossas urnas de primeira geração que não fazem a impressão do voto. Ou seja, temos na primeira postagem uma opinião pessoal. O coronel, assim como boa parte dos brasileiros, não acham que as nossas eleições ficam mais transparentes pelo fato de ter observadores internacionais. E a segunda postagem está longe de ser fake news. De fato, apenas o Brasil, Bangladesh e Butão utilizam as urnas de primeira geração. Fake news é afirmar que temos as eleições mais modernas do mundo, como o Fachin, Moraes e Barroso não cansam de afirmar. Diante disso, só posso concluir que esse papo de fake news não passa de uma desculpa esfarrapada e que eles expulsaram o coronel por causa do seu currículo. Ricardo Santana se formou em engenharia de telecomunicações no IME, se especializou em defesa de ataques cibernéticos,
é chefe da Divisão de Sistemas de Segurança Cibernética da Informação do Exército. Além disso, possui mestrado em Engenharia Elétrica também pelo IME e especialização em Criptografia e Segurança de Rede pela Universidade Federal Fluminense. Ou seja, se tinha alguém gabaritado para descobrir alguma anomalia em nosso processo eleitoral, esse alguém era ele. Mas tem outro detalhe. Você lembra que em maio o presidente disse que queria contratar uma empresa de auditoria privada? Eu adianto também aqui, primeira mão, tive com o presidente do partido, o PL, há poucos dias, e como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora deixo claro, até adianto para o TSE, essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. Antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias chegar à conclusão do quê? Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livre de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar. As eleições têm que ser realizadas sem qualquer sombra de dúvida. Afinal de contas, é um momento para o TSE, com toda certeza, né, mostrar para o mundo, através dessa empresa de auditoria, que nós temos o sistema mais confiável do mundo no tocante às eleições. Inclusive, vamos dar uns parabéns para Bangladesh e para Butão também, são os outros 2 países apenas que fazem eleições com esse sistema eleitoral. Já que as pesquisas dizem que o senhor Lula tem 40%, o Lula vai ganhar. Então quero garantir a eleição do Lula com esse processo aqui. Pois então, o coronel Ricardo Santana tem ligações com a SkySource, empresa israelense de segurança que possui um acordo de cooperação com o Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro. A empresa é simplesmente a melhor do mundo em cibersegurança. A possível participação dessa empresa em uma auditoria do processo eleitoral provoca arrepios na alta cúpula do TSE. Inclusive, procuradores esquerdistas do MP tentaram impedir o acordo dos militares com a empresa israelense, alegando desvio de finalidade. Porém, a primeira Câmara do TCU decidiu por unanimidade considerar a alegação do Ministério Público improcedente e arquivou o caso. Resumindo, é claro que o Barroso se arrepende amargamente de ter convidado as Forças Armadas para participarem da Comissão de Transparência Eleitoral. Ele jamais achou que os militares iriam fazer essa marcação cerrada. Ele esqueceu que o lema na caserna é missão dada, missão cumprida. Mas agora, Fachin e Alexandre de Moraes estão fazendo de tudo para tentar consertar o estrago que o ministro Ben Barroso fez no esqueminha deles. Mas enfim, como disse no início do vídeo, vamos agora tentar entender o enigmático discurso de despedida do Fachin. Tenho ainda mais certeza que em outubro próximo, o povo brasileiro elegerá com paz, segurança e transparência 1/3 do Senado, 27 senadores, 513 deputados federais, mais de 1.000 deputados estaduais, 27 governadores, e assim o fará para escolher o melhor para o futuro do Brasil. Confesso que em um primeiro momento, a conclusão que se pode tirar dessa fala é que se trata de um ato falho, onde Fachin não menciona que o povo vai escolher o presidente, porque o presidente já foi devidamente escolhido por ele e seus pares. No entanto, como você viu no vídeo, o Fachin estava lendo o discurso, o que significa que o conteúdo foi devidamente pensado e elaborado, não abrindo margem para um ato falho dessa magnitude. Bom, na minha opinião, a pressão nas ruas em favor de Bolsonaro, que terá seu ápice no 7 de setembro, mais a pressão das Forças Armadas em todas as fases do processo eleitoral, dificultarão ao máximo a possibilidade de eleger na mão grande o criminoso que não pode sair às ruas. A participação de Bolsonaro no Flow
batendo todos os recordes de audiência de um podcast, apenas deixar claro o óbvio e o ululante: Bolsonaro é o presidente mais popular da história desse país. Os homens de toga preta também sabem que, se ousarem dar uma canetada que deixe Bolsonaro inelegível, isso criaria uma revolta popular, dando a brecha necessária para o acionamento do artigo 142. O que significa que eles acabaram entrando em um beco sem saída e agora estão completamente desesperados. Fachin não citou a eleição presidencial no seu discurso porque não queria estragar o seu dia tendo que encarar a dura verdade de que o esqueminha deles não vai funcionar e que Bolsonaro será reeleito com uma votação acachapante. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero passar um recado importante. A perseguição aos canais conservadores está se intensificando neste ano de eleição. Os canais estão sendo desmonetizados, ficam em shadow ban ou são definitivamente excluídos da plataforma. Em face disso, alguns criadores de conteúdo se veem obrigados a abandonar alguns temas para não correr nenhum risco. Garanto que esse não será o meu caso, irei até as últimas consequências. No entanto, está cada dia mais difícil falar sobre as eleições, sobre os ministros do STF e abordar certos assuntos considerados delicados. Os algoritmos ou desmonetizam ou baixam a relevância dos vídeos, e isso é bem frustrante para quem se esforça para trazer aí conteúdos relevantes. É por isso a extrema importância da sua contribuição através do Apoia-se ou de outros meios de financiamento. Escolha os canais que você acredita que o conteúdo seja de fato relevante e contribua, principalmente neste ano onde nossa liberdade está em jogo. Jamais se esqueça que foi graças ao trabalho das mídias alternativas e independentes que o Brasil acordou e que o Teatro das Tesouras encerrou depois de mais de 20 anos em cartaz. Definitivamente, não podemos deixar esse movimento que abriu os olhos de tanta gente acabar. Sendo assim, se você acha o meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo aí com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto aí para ajudar na relevância. E me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!